Shalom, família da fé, MGF, uma família para viver. Bem-vindos, chegamos então a 2023, temos um ano todo pela frente e queremos agradecer a Deus por poder vencer mais um ano e assim chegar ao novo ano com todo um desafio pela frente. Que Deus possa abençoar grandemente a todos os irmãos, todos os discípulos do Senhor Jesus que são membros aqui da Missão Global da Fé. Este ano o nosso tema a nível nacional e internacional é o ano da luz do mundo, mas nós temos também o nosso tema interno aqui de Manacapuru, que é o ano do reação. Na verdade, nós já começamos esse trabalho neste ano, agora em 2022, que acabou, que findou, e nós viemos fazendo algumas atividades, já se preparando, já aprendendo e nos desafiando a nós mesmos a fazer o que entendemos que precisa ser feito como igreja. Tivemos a imersão com os líderes, tivemos a conferência Reação, iniciamos o trabalho, o novo desafio das células mesa nas casas, não só celebração mesa no templo, como célula mesa funcionando nas casas em uma dinâmica diferente. E inclusive eu também já comecei a fazer a minha célula mesa funcionando na minha casa às sextas-feiras, aprendendo que nós estamos aprendendo agora como desafio agora, não que isso seja para funcionar agora, mas sempre como desafio é importante que você ensine fazendo, né? E a gente ao mesmo tempo aprende fazendo. Por isso eu também já tenho a minha célula mesa funcionando. E este ano então nós temos o ano todo pela frente como desafio do Reação, e dentro do Reação nós temos três principais desafios. Não são só esses três, mas os principais desafios que nós temos para este ano 2023 dentro do Reação, que é um desafio para o ano todo. Nós temos então os principais desafios, que são: primeiro, oração como estilo de vida. Pastor, a gente vai começar a orar agora? Bom, creio que todo mundo ora, mas é um desafio este ano para a gente estabelecer a oração como um estilo de vida pessoal e uma igreja que ora. Então vai ter toda uma programação, desafios para vivermos, né? E o segundo princípio, desafio aliás, é a leitura da Bíblia e o estudo sistemático da Bíblia. Então o nosso desafio é todos os discípulos que da Missão Global da Fé estão desafiados a ler a Bíblia toda durante o ano de 2023, e não só ler, mas estudar sistematicamente a Bíblia. Então nós vamos ter todo um desafio de estudo sistemático da Bíblia pela frente, tá? E o terceiro desafio é o discipulado intencional. Então a gente quer viver o discipulado com intencionalidade. Nós já começamos a fazer algumas coisas, mas com certeza nós estaremos vivendo de forma bem intencional o discipulado neste ano, em nome de Jesus. E como parte do nosso discipulado de leitura da Bíblia, de estudo da Bíblia, nós então queremos apresentar a vocês o nosso desafio do ano, que é do devocional. Nós queremos apresentar então o devocional na forma do catecismo, e nós vamos utilizar este aqui, é o Catecismo Nova Cidade, tá? Nós estamos apresentando esse devocional. Ele é um devocional de estudo, não é apenas aquele devocional que você vai ler um livro e vai depois de ler orar, pronto, não. Que é um estudo sistemático das principais doutrinas básicas da nossa fé cristã, no módulo, na forma melhor, do catecismo, que é a maneira de ensinar oralmente, com palavras, assim como foi apresentado a lei de Moisés.
O catecismo que nós vamos utilizar este ano como devocional está dividido em 3 partes. A primeira parte nós vamos estudar sobre Deus, criação, queda e lei. Na segunda parte nós vamos estudar sobre Cristo, redenção e graça. E na terceira parte nós vamos estudar sobre o Espírito Santo, restauração e crescimento em graça. Então essas 3 partes vamos estar estudando. Nós apresentamos, aliás, acertamos com a nossa liderança de utilizar este catecismo, porque ele está organizado em 52 perguntas e respostas dentro dessas 3 partes do estudo da Bíblia, que é uma pergunta e resposta para uma semana, ou seja, são 52 semanas, é para o ano todo. Tá? Então, a primeira pergunta do catecismo é exatamente: qual é a nossa única esperança na vida e na morte? Esta pergunta é para a primeira semana do ano de 2023. Você começa, então, no primeiro dia, que no caso, domingo, né? Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. A semana toda, você tem a semana toda para meditar nesta pergunta e resposta. Não só meditar e orar, mas vai decorar a pergunta, decorar a resposta e decorar o versículo da Bíblia. Tá? Então, toda semana vai ser colocado não colocar nos nossos grupos do WhatsApp, um vídeo do estudo da semana. Então vai ser colocado um vídeo. Eu estou fazendo esse primeiro agora, mas não vai ser eu que vou fazer todos os vídeos. Nós vamos utilizar os próprios vídeos do catecismo, que são pessoas diferentes. Cada semana uma pessoa diferente que vai estar fazendo, não são pessoas nossas aqui, são pessoas próprias do livro do catecismo, tá? Então, toda semana vai ter, você abre lá o vídeo, você acompanha o vídeo, depois você pega o seu livro. Se você não comprou o livro, se comprou, já tem o seu livro. Se não comprou, procura comprar. Se não, está em PDF nos nossos grupos aí também. Você pode mandar imprimir para acompanhar. Então você vai fazer o acompanhamento, suas anotações e também cumprir o seu desafio. Então faz todo o possível para não passar de uma semana para outra sem você decorar a pergunta, a resposta e o texto da Bíblia. Ok? Então vamos lá, a nossa primeira pergunta da primeira semana de janeiro de 2023, que é exatamente esta: qual a nossa única esperança na vida e na morte? Talvez você pense, ou muitas pessoas pensam: a minha única esperança é isso, se eu fizer isso aqui, a minha única esperança de eu vencer na vida é isso, a minha única esperança de eu consertar a minha família é isso, a minha única esperança que eu tenho para construir a minha família, para me passar na faculdade, para me realizar meus sonhos. Talvez você pense alguma esperança, alguma coisa que você acha que é a sua única esperança. Mas nós estamos dizendo aqui o seguinte: qual é a nossa única esperança na vida e na morte? Então, a resposta para esta pergunta é que nós não pertencemos a nós mesmos, mas nós pertencemos de corpo e alma, na vida e na morte, a Deus e ao nosso Senhor Jesus Cristo. Então esta é a resposta para a primeira pergunta, que é exatamente: qual a nossa única esperança na vida e na morte? Esperança na nossa vida, vivendo aqui, e quando morrer também. Entendeu? Então, a nossa única esperança é que nós não pertencemos a nós mesmos, mas nós pertencemos de corpo e alma, na vida e na morte, a Deus e ao Senhor Jesus Cristo. E qual é o texto básico para esta doutrina? Isto é a doutrina. Qual é o texto básico? Romanos capítulo 14, versículos 7, versículo 8. Diz assim: porque nenhum de nós vive para si e nenhum morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos; se morremos, para o Senhor
morremos. De sorte que, ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Então este é o texto para ser decorado, aprendido e ser decorado. Tá? Então nós temos também um comentário escrito aqui por grandes homens de Deus, grandes comentaristas. Aqui nós temos, por exemplo, Timothy Keller, nós temos nesse primeiro aqui João Calvino. Então vários homens, grandes homens de Deus, têm comentários dentro desse estudo da semana. Tá bom? Então você começa, escolhe um dia, uma hora que precisa fazer todo dia, tá? E você vai fazer o acompanhamento. E nós vamos acompanhando isso semanalmente. Faça pergunta, poste alguma coisa, tá? Conversa com alguém, né? Discute o assunto, mas nós queremos crescer em Deus. Então, vamos lá, estamos começando todo um desafio pela frente. Este é o nosso primeiro devocional do Catecismo, né, da cidade, que é a primeira pergunta: qual a nossa única esperança na vida e na morte? Que Deus te abençoe, que Deus abençoe grandemente a sua família, e para você que já é líder, que Deus abençoe grandemente os seus discípulos, a sua geração, em o nome do Senhor Jesus. Amém.